boa tarde. O pronto-socorro da Santa Casa está fechado. Não há recursos para atender mais ninguém. A greve dos motoristas e cobradores do ABC Paulista. Ainda não há definição para se chegar ao fim do movimento. Na Inglaterra, termina uma greve de 356 dias. Um debate sobre a violência em Santo Amaro. E mais, a mais nova Praça Doce da cidade. O RTC Notícia, primeira edição, está começando agora. Os aumentos da semana. Hoje, os carros, caminhões e tratores já estão mais caros. Os carros subiram 18%, os caminhões 19,5% e os tratores 21%. E o trigo subiu 24,8%. Agora, 1 quilo de farinha custa 1.500 cruzeiros. A partir deste mês, a família que consumir até 45 metros cúbicos mensais de gás vai ter um desconto de 5% nas contas. Esse desconto vai beneficiar 137 mil famílias da capital e foi decidido entre a Comgás e o governo do estado. Em Santo André, o perigo de desabamento do conjunto habitacional Camilópolis. O conjunto habitacional Camilópolis do Inocop, construído há apenas 3 anos pela construtora Soma, apresenta graves problemas em seus 46 prédios. 6 deles ameaçam desabar por causa de defeitos na estrutura. Esses prédios foram edificados sobre um aterro mal feito. Com a infiltração da água da chuva, o terreno está cedendo e os prédios estão rachando ao meio. Estrala a janela do meu quarto, da sala, toda noite, mesmo com sol, com chuva, toda noite estrala. Significa que o terreno está cedendo para lá? O terreno está cedendo e o prédio por baixo já cedeu também. A terra que já foi cavado ali em frente o apartamento 1 e 2, que já foi aterrado e já está tudo rachado lá embaixo de novo. Os engenheiros da Soma, construtora, vieram aqui. O que eles disseram para vocês? O engenheiro da Soma, ele alegou para a gente que tudo que acontece aqui é normal. E que a gente pode continuar aqui tranquilo, que nós não vamos ter problema nenhum. Que o fato de estar tudo rachado é normal por causa do terreno e qualidade de material que foi usada. Agora, e o BNH, o que diz? O BNH se mostrou mais interessado. Diz que o problema existe, está visível e que eles vão fazer um estudo, que provavelmente em 30 dias eles vão soltar um laudo para ver o que vai ser feito. Quer dizer, de positivo assim, também não mostraram nada para gente. Nós sabemos que do meio desse conjunto aqui para a parte de baixo, esse terreno é aterro. Aterro onde a gente tem conhecimento que prédios que foram batidos 11 estacas não foram encontrados solo. E por isso talvez esteja acontecendo esse tipo de rachaduras e desmoronamento também desse córrego aí ao lado também está provocando isso. Muitos moradores revoltados com essa situação deixaram de pagar as prestações do BNH. Eles dizem que não vão pagar um financiamento de 25 anos por um apartamento que pode não ser seu. O fim da mais longa greve da história da Inglaterra. Os mineiros decidiram ontem voltar ao trabalho depois de 356 dias de paralisação. Os trabalhadores vão voltar, mas continuar lutando para que nenhuma mina seja fechada. A direção do sindicato, liderada por Arthur Scargill, enfrentou pressões do governo e decidiu convocar uma Assembleia Geral, onde foi votado o fim da greve. Os mineiros não conseguiram nenhuma reivindicação, além de terem 700 companheiros demitidos. A primeira-ministra Margaret Thatcher se mostrou irredutível durante todo o movimento. E os ex-empregados da falida Coferraz começaram a receber seus direitos trabalhistas hoje. Só que como a empresa tem pouco dinheiro, os trabalhadores só estão recebendo o principal, cerca de 1 milhão de cruzeiros. Os juros e correção monetária serão pagos depois. Há 3 anos, os operários esperavam uma definição sobre a falência da empresa. A greve dos funcionários do CIF, Serviço de Inspeção Federal. No Paraná, a greve que começou na sexta-feira a nível nacional já provocou a paralisação de 157 estabelecimentos. Em Toledo, no sudoeste do estado, os 3.500 empregados da Sadia estão parados. A empresa está deixando de abater 120 mil frangos por dia. Os funcionários do CIF querem a regularização de seus contratos de trabalho. A greve dos motoristas e cobradores do ABC Paulista. Hoje é o 7º dia da greve. Os trabalhadores querem 30% de aumento além do INPC. A região responsável por 80% da produção de carros, caminhões e tratores de todo o país está sem transporte. Quem está faturando são as peruas de lotação. No terminal da Praça 18 do Forte, em frente à estação de Santo André, o movimento se mantém assim desde que a greve começou há 7 dias. Agora, já não são apenas as peruas fazendo o transporte de passageiros. Mesmo quem estava com o carro de passeio parado em casa, resolveu colocar na praça. Só que ninguém quer falar dos lucros
que está conseguindo com a greve. Por que o senhor entrou nesse tipo de transporte? Porque está dando bem pro pessoal. Bom, eu entrei porque eu tenho isso aqui na mão, eu não trabalho, eu trabalho, mas não ganho, eu ganho menos salário mínimo. Só que vai compensar, né? Bom, vamos ver se vai, né? Agora, na minha opinião, só compensava se parasse geral. Agora essa greve aí tá ajudando vocês. Eu não vou dizer que tá ajudando, que não dá quase nada, que o preço da gasolina não ajuda, sabe? O preço da gasolina não ajuda, o que o senhor faz, o senhor queima tudo de gasolina. Então não tem condição. Mas tem pirueiro demais aí, né? Ah, tem bastante, viu? Tem dia que a gente chega aqui, tem umas 50 peru aí, de manhã. Como é que tá esse trabalho pra vocês? Pra gente tá ótimo, né? Agora, coitado de quem trabalha, né? Vai ser péssimo, né? Essa fila enorme de peruas anda bastante rápido. Em menos de 1 minuto, a perua para aqui e já sai lotada. Veja aí. E essa nem era uma hora de pico muito forte. Mas os passageiros que chegam e que saem dizem que não vão aguentar muito tempo a situação. O senhor está vindo de onde? Então, o senhor está vindo de onde? São Bernardo do Campo. São Bernardo? São Bernardo. Pagou quanto essa viagem? 2 cruzeiros. O senhor faz normalmente esse trajeto? Não, agora só porque não tem condução, os ônibus, está tudo parado. O senhor está gastando quanto por dia com isso? Estou gastando uma base da condução, estou gastando uma base de uns 10 pau mais ou menos. O senhor ganha quanto? Eu ganho uns 400 pau. Acho que vai aguentar muito tempo? Não dá para aguentar não. Situação do jeito que está, se o governo aí não der uma força aí, a classe operária está perdida. Com os pontos de ônibus agora transformados em pontos de lotação, a população do ABC espera o resultado das negociações iniciadas agora pela manhã. Desde as 11 horas, estão reunidos com o secretário do Trabalho, Almir Pazianotto, os empresários de ônibus e os representantes do Sindicato dos Motoristas. Logo mais, às 3 da tarde, deve se reunir na Prefeitura de São Bernardo do Campo todos os prefeitos do ABC, mais os representantes sindicais e das empresas. O pronto-socorro da Santa Casa está fechado por absoluta falta de condições para atender os pacientes. O fechamento foi determinado pelo superintendente da Santa Casa. O pronto-socorro atende diariamente mais de 1.000 pessoas, a maior parte indigentes. Desde 1983, a entidade vem enfrentando problemas financeiros. Até o fim desta semana, o ministro da Previdência Social, Jarbas Passarinho, deve divulgar a lista com os nomes de todos os funcionários da Previdência envolvidos nas fraudes do INAMPES. O ministro só está aguardando os resultados das sindicâncias que estão sendo feitas pelas superintendências regionais. A seguir, aumenta o número de mortos da avalanche de neve na Suíça. O governador em exercício Orestes Quercia recebe deputados do Palácio dos Bandeirantes. E mais uma nova Praça Doce na cidade. Voltamos em instantes. As equipes de resgate suíças encontraram os corpos de mais 3 crianças vítimas da avalanche de neve que rolou pela encosta na pequena estrada que liga os povoados de Zermatt e Taesch. Segundo a polícia, este é o pior desastre nas montanhas suíças dos últimos 15 anos. As 3 crianças eram alemãs. Os policiais continuam trabalhando e é possível que haja mais vítimas. Agora já chega a 11 o número de mortos nesse acidente. Muito frio no Chile piora a situação dos milhares de desabrigados pelo forte terremoto de 9 graus na escala Mercalli de 12. O terremoto matou mais de 100 pessoas e atingiu principalmente a capital do país, Santiago. O tremor de terra, seguido de outros 60 abalos, foi sentido também na Argentina, nas cidades de Mendoza, San Juan e Rioja. Em São Paulo, foram registrados pequenos movimentos na Avenida Paulista. Um forte e prolongado tremor de terra sacudiu hoje de novo Santiago do Chile. Esse tremor acontece apenas 16 horas do forte terremoto que deixou a cidade em pânico. Não se sabe ainda se há vítimas. O navio oceanográfico Professor Besnar deve chegar ao Porto de Santos na quarta-feira de manhã. O navio, que ficou 56 dias viajando, chegou à Antártida no dia 20. O frio não chegou a atrapalhar as pesquisas. A temperatura mínima registrada foi de 2 graus abaixo de zero. O maior problema foram os ventos com rajadas de até 80 quilômetros horários. Manhã de tempo nublado em São Paulo, com um solzinho tímido aparecendo de vez em quando. Para tarde, a previsão é ainda de tempo nublado em todo o estado, com chuva em alguns pontos. A temperatura deve chegar aos 26 graus na capital, 27 no litoral e 29 no interior. A foto mostra um sistema frontal semi-estacionário no Atlântico ao longo do litoral dos estados do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Nessas regiões, o tempo é nublado com chuva.
postos de saúde e melhores condições de atendimento para a população. Essas são reivindicações dos moradores de 17 vilas da região da Freguesia do Ó, na zona norte da cidade. Ontem eles foram até o pronto-socorro do bairro, fizeram uma série de pedidos à prefeitura e inauguraram uma placa com o nome do pronto-socorro. A placa com o nome Pronto Socorro 21 de junho é uma homenagem à luta do povo da Freguesia do Ó. Naquele dia, em 1980, a população da região esperava o então governador Paulo Maluf para reivindicar um pronto-socorro municipal. No lugar de diálogo, muita pancadaria. Hoje, quase 5 anos depois, o pronto-socorro da Freguesia do Ó já foi inaugurado e está funcionando. Funciona em condições precárias. Esse pronto-socorro praticamente só tem um prédio, ele está em estado de calamidade pública, né? Não tem, por exemplo, raio-x, né? Nem ortopedista, nem a mesa, por exemplo, o gesso, né? A pessoa vem aqui machucada, tem que ser transportada ou para Pirituba ou para outro pronto-socorro, que nem Santana, né? Porque aqui não tem condições uma pessoa chegar machucada para ser atendido aqui. Não tem alimentação para os pacientes, não tem alimentação para os funcionários, não tem cobertor. Se o paciente fica mais de 24 horas aqui, por exemplo, 12 horas e tiver frio, os pacientes morrem de frio porque não tem cobertor, não tem roupa de cama. Esse pronto-socorro, quando ele foi instalado no governo passado, ele não contava com raio-x, tá? No começo da administração, foi transferido para cá um raio-x que tinha sido retirado de um outro local, quando havia sido trocado por um aparelho mais potente, e o aparelho deu defeito. E se terminou na semana passada a concorrência da compra do equipamento de raio-x deste pronto-socorro, do pronto-socorro da Freguesia do Ó. Então, uma das reivindicações é de que esse pronto-socorro possa resolver os problemas ortopédicos simples, isto é, as fraturas. Tá? E isso vai ser possível resolver, porque ele conta na equipe dele com um médico ortopedista. Agora, ele não contava nos últimos meses com um raio-x. Tá? E ele não precisa fazer uma sala de gesso, ele tem sala adequada a se fazer um engessamento de pessoas, tá? E o abastecimento para isso é muito simples. A prefeitura tem as chamadas compressas de gesso na sua rede praticamente toda de hospitais. Então, na realidade, o que se vai eu acredito, dentro de um mês, tem instalado o raio-x e a gente já conta com os profissionais para fazer esse atendimento que, sem dúvida, é muito importante. Tranquiliza um pouco em termos de raio-x, de sala de ortopedia, de resolver esses problemas? Era o que vocês queriam? Se for para funcionar, se faz, né? Mas se for para colocar e não funcionar, então a gente vai esperar mais um pouco e vai ver se vai funcionar. Aí vai satisfazer o desejo do povo, né? Mas se não funcionar, a gente torna a voltar a cobrar. As eleições para prefeitos das capitais. O presidente eleito Tancredo Neves disse que as eleições podem ser em setembro próximo. E aqui em São Paulo, se a lei permitir, o prefeito Mário Covas deve ser o candidato do PMDB. E para o senhor se candidatar, o senhor teria que se desincompatibilizar antes? Não está fixado. A lei atual sequer permitiria que eu fosse candidato. Teria que mudar a lei? De que forma o senhor ser candidato? A lei requer uma interpretação, mas a interpretação melhor parece ser no sentido de que quem está ocupando não poderia concorrer, a não ser que a emenda constitucional ressalvasse isso, eu não poderia ser candidato. Por isso é que eu tenho dito, se a lei permitir, e se meu partido me adotar, era a minha intenção ser candidato. Violência em Santo Amaro. O problema foi analisado pela comunidade da região. Foi um longo e tenso debate. Durante 3 horas, os participantes do debate ouviram relatos dramáticos, como a denúncia sobre uma diretora de escola no Capão Redondo que foi obrigada a desfilar nua diante de seus alunos para satisfazer a vontade de um grupo de marginais. Ou então, um comerciante assaltado 38 vezes e que hoje se confessa sem condições psicológicas para continuar atrás do balcão. Ou aquela mãe de 5 filhos, que pediu diante do secretário da Segurança: pelo amor de Deus, eu preciso dar segurança e tranquilidade aos meus filhos. Mas foi também uma reunião onde se sentiu claramente a radicalização quando se discute a questão dos direitos humanos diante do crescimento da violência. Eram quase 200 representantes de sociedades amigos de bairro de toda a região de Santo Amaro. E todo mundo queria contar a sua história, mostrar a sua revolta. Muitas críticas à atuação da polícia. Histórias do descaso no atendimento à população. Uma avalanche de casos, relatados com sinceridade e sem medo de afrontar o secretário da Segurança.
nem era essa a intenção. Quando chegou a sua vez, o secretário também respondeu no mesmo tom e deu a resposta que todo mundo queria ouvir. Ele também sonha com a sua polícia ideal, mas a rota vai voltar às ruas. A rota carrega consigo um estigma de uma polícia violenta. É essa rota que está voltando agora? É essa rota que o pessoal está pedindo que volte às ruas? Não é a rota de presença arbitrária. Não é a rota que age contra a lei. É a rota que age nos limites da lei. Por que a rota agiu assim, Jasper? Pois é, mas que agindo nos limites da lei, ela representa uma polícia de presença muito forte perante a população e intimidatória dos bandidos. Como é que seria possível, então, aquele seu sonho de uma polícia desarmada e num clima de harmonia? É sonho, né? É sonho. Eu acho que nós só poderíamos pensar numa polícia desarmada num dia em que houvesse a resolução de toda a crise social, em que todos os homens convivessem harmonicamente, em que a polícia fosse mera orientadora da população, em que o banditismo estivesse em graus mínimos. No presente momento, lamentavelmente, não é isto que ocorre. No meio de tantos casos de violência e tantas críticas à polícia, pouco a pouco veio à tona a questão dos direitos humanos.